E eu entendi, reflexionando em esse texto, estes versículos que vamos ler, claro, uma história e uma enseñança de Jesus Cristo para todos nós outros. E eu entendi e quero compartilhar com vocês o foco principal desse mensagem. E também a palavra clave que he entendido sobre isso. Deus responde, não responde perguntas. Deus responde respostas. Devo dizer outra vez. Deus não responde perguntas. Deus responde respostas. Porque muitas vezes, em las situações que estamos vivendo ou passando, momentos que a alguns parecem tão complicados, momentos que para uns parece algo desesperador, momentos que nos traem medo, momentos que vivimos na vida que nos traem desconfortamento, não sei se podemos dizer assim, desconforto, momentos que te traem a vezes até pânico, e momentos que, uma vez que estamos aqui, como cristianos que somos, quando temos nosso nome apontado no livro da vida, irmão, tu não necessita mais de campanha de oração, tu não necessita mais de libertação, tu necessitas se involucrar cada vez mais na presença de Ele, para conhecer cada vez mais quem eres tu em Ele, e quem eres Ele, através de ti, e todo o que pode ser, toda vez que clama Jesus, Jesus, socorre-me, Jesus, isso, Jesus, aquilo, Jesus, intervenha em isto, e as coisas vão passar extraordinárias em suas vidas. Por quê? Porque quando Ele mesmo nos leva em momentos de dificuldade, de tensão, momentos de provação, é que, de acordo com sua resposta, em esta prova que está passando, é que te aumenta o nível. Me hago entender aí? Me entende o que quero dizer? Em momento de uma prova, a resposta que tu dá a la prova que está vivendo essa realidade, porque somos cristianos, amém? Em esta prova que o Senhor te levou, o Senhor te trajo aí este momento, em esta situação que o mar está revuelto, há tormenta por toda parte, a gente ao redor está com muito medo, e tu a vezes também está com muito medo. Qual a resposta que damos? Qual é a resposta que sai de nossa boca? É isso que Deus responde. É isso que Deus responde. Porque muitas vezes estamos em uma aprovação, estamos em um momento, estamos estou em um deserto. Um deserto para mim e para ti tem que ser um passagem. Não se pode quedarmos no deserto. Algo está mal. Por quê? Porque é a resposta que estamos dando quando estamos no deserto. E quando tu dá a resposta que não é do que Deus tem preparado, pode ver, ela cola. Tu está aí, a cerquita de alcançar esta bendição, de participar do milagre, de ser um participante da obra do Senhor, de fazer a vontade de Deus fazer em sua vida, e de la nada, por tema de uma prova que Ele te levou, e tu não está mirando com os olhos espirituais, tu não está mirando lo que tu eres em Ele, que quando miramos lo que nós outros somos em Ele, começamos a entender que Jesus jamais te mete em uma prova que não vai estar com você. O Senhor jamais te vai te meter por um deserto se sua presença não ir com você, como cantamos e alabamos a Ele aqui. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Irmãos, isso é mais claro do que água. Isso é mais claro do que água. Em nossas vidas, diz a Bíblia que se temos o nome escrito, apontado no livro da vida, ele inimigo não te pode tocar mais. Nada do que é tuyo, nada do que tu eres, ele pode tocar mais, porque tem tu nome apontado no livro da vida. Agora, muitas vezes, quando vem o pensamento malo, tu se queda malo, e tu se permite com que as coisas malas surjam. Isso não tem nada a ver com o inimigo, é tu que permite, é tu que deixa a porta aberta. E se deixa a porta aberta, que porta, pastor? Coração, sentimento, entendimento, mente, vontade, sensação. E é sobre isso que eu vou explicar o martes, em nossa primeira classe de madureza espiritual. Pero hoje quero trazer tua atenção
para entender que a prova que está metido hoje, o que está vivendo hoje, não define quem eres em Deus, o que Deus tem preparado para ti, se tu permanece firme e fiel. Se tu permanece fiel, fazendo a vontade dele, dando as respostas que ele te meteu aí, e te permitindo a viver uma fé que o medo não se anula, uma fé que o medo não se bloqueia, uma fé que a vezes para a gente aí fora parece uma coisa descomunal, parece uma coisa surreal, uma fé que de verdade sona a vezes está um pouco assim, como posso dizer uma palavra que vai sonar bem? Às vezes me faltam as palavras do idioma, irmãos, por isso, por favor, me perdona, os outros que dominam o idioma local, vale? Pero uma fé que às vezes torna um pouco irresponsável, senhor? Que tu tens alguma atitude irresponsável, pero sana, em sã consciência, segundo a vontade de Deus. E quando tu lança através do sobrenatural, e para fundamentar tudo isso que estou dizendo, empecei já com o contexto. Vamos ler o texto? Sim ou não? São Mateus, capítulo 14, verso de número 23. Abre sua Bíblia comigo, por favor. E se tu não tem, vamos passar aí caminhando. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Estão todos calladitos aí? Amém? Amém. Mira o que passou em este momento, em essa história, em este acontecimento da humanidade, através de Jesus Cristo. Mateus, capítulo 14, verso de número 22. Vamos ler. Aí adelante. E despedidas las gentes, subiu ao monte, apartado a orar. Jesus. E como foi, la tarde del dia, estava aí, solo. E já o barco estava em meio da mar, atormentado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas al quarta vela, ou vigília, em alguma outra tradução diz, de la noite, Jesus foi a eles andando sobre la mar. E os discípulos, viendo-lhe andar sobre a mar, se turbaram, dizendo: És um fantasma. E deram vozes de... Pode repetir comigo? Deram vozes de... Medo. Ei, os próprios discípulos de Jesus tiveram medo. Mas logo, Jesus lhe falou, dizendo: Confia-te, eu sou. Recorda a mensagem da semana passada? Quando Jesus é antes de todas as coisas, antes de Abraão, antes de Moisés, antes da lei, antes de todo, Jesus já estava aí, porque Ele é o Eu Sou. Aí estamos uma prova disso. Bíblia ensina a Bíblia. Não tenhas Medo. não, pode ser melhor não. Não tenhas Medo. não tenhas medo. Siga. Então se lhe respondeu Pedro. Pedro, quanto de repromamos. E dijo: Senhor, se tu eres, manda que eu vaya a ti sobre as águas. E ele dijo: Vem. E descendendo Pedro del barco, andava sobre as águas para ir a Jesus. Mas, viendo el viento fuerte, tuvo Medo. hasta Pedro, verdade? Tuvo medo e começando-se a hundir, dio vozes, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, trago a ele e lhe disse: Ó homem de pouca fé, por que dudaste? Aleluia. E como eles entraram no barco, sossegou-se o vento. Então, os que estavam no barco veniram e lhe adoraram, dizendo: verdadeiramente eres Hijo de Deus. Amém. Alabado seja Deus. Minha irmã, bem-vindo, senta-te aqui. Aí, onde queira, uma fresquita aí, ou aqui à frente. És mais que bem-vindo. Está em sua casa, por favor, senta-te. Amém? Alabado seja Deus. Quando já teria escutado esta passagem, tenha leído esta história de que Jesus camina sobre o mar, não?
camina sobre el mar. El tema que a Bíblia traz é esse. Pero el tema que quero dar para esse mensaje, se me permite, é que el miedo anula la fé. El miedo anula la fé. E te vou explicar. Por que el medo anula la fé? Traindo aqui um pouco do contexto desta situação, do que acabamos de ler, do que acabamos de entender, para que Deus possa usar minha vida mais e mais, para que seja uma bendição em tua vida. Vamos orar outra vez? Estenda suas mãos para cá e bendiz minha vida, por favor. Papá, eu me apunto diretamente, segundo sua vontade e desejo, na dispensação de tu Espírito, para que meu corpo, alma e espírito seja totalmente involucrado com a sua realidade, presença e verdade, e que tu venga a falar através de minha vida, para ser boca de Deus para toda essa gente, para que Deus seja o camareiro do Senhor, para servir o alimento que vem do alto, alimento espiritual, que traz a substância do espírito, alma e corpo, através do mensagem de tu evangelho, que é predicado em todo o povo, língua e nação, segundo sua vontade e desejo, que tu Espírito pueda trabalhar em nós outros e através de nós outros, e que não seja minha vontade, mas tua, que eu diminua e que tu cresça, que seja mais de ti, menos de mim, e que o Senhor pueda falar em los corações que estão aqui, disponíveis, abertos para ouvir tu voz, e todo espírito denominado como ave de rapina, eu agora, em la autoridade do nome de Jesus, te envio para lejos de aqui, te dou ordem do mundo espiritual, que saia de aqui já, e que não permita que venga outra vez roubar a semilla que vai ser sembrada nos corações dessa gente que aqui está, que estão disponíveis e abertos para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, a primeira enseñança que saco do texto é que o versículo 22 diz que o próprio Jesus meteu eles em essa situação. O próprio Jesus que estava com eles aí se apartou para orar e meteu eles em uma barca, os discípulos que estavam com ele, seus fieles, parceiros, amigos, irmãos, os que estavam sendo discipulados por ele. E o próprio Jesus meteu eles em uma barca e que issem mais allá do mar, enquanto ele ia orar. Então se imagínate a decepção desses chicos, 12 chicos que estavam aí totalmente junto com o mestre, fiando totalmente ao mestre, mirando todos os milagres que estava sendo o mestre, caminhando com Jesus aí já por essa região, que aqui estava cerca do mar da Galileia, aqui já estava passando muitas coisas, antes mesmo de Getsemane, antes mesmo de Jesus ir a cumprir com tu chamado em essa terra. Em este momento, o próprio Jesus mete eles aí, em essa barca, para passar por uma prueba. Aí te pergunto, o que tu está passando hoje, pensas tu que está passando porque algo saiu mal? Ha hecho algo de mal? Ha hecho algo equivocado ou falho? Ou é o diabo? Tudo que para nós outros, quando já somos cristianos, é o diabo, não? Tudo é diabo, isso é diabo, tudo é diabo. Não, o diabo já está juzgado, já está condenado e está abaixo de nossos pés. Pero ele pode falar em sua mente. E tu toma a decisão. Ele pode sair um pensamento e tu corre o pensamento e hagas as tonterias da vida. Pero não. Quando entendemos que a prova que estamos passando é Jesus, assim como ha sido com eles aqui agora, e que te mete essa prova para ver a resposta que te vai dar, é o que Deus te recebe, te contesta ou que não te contesta, sobre as respostas que tu dá. Como digo aí antes de começar, Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Imagina eles que estavam aí neste momento com medo, como leemos aí, medo, já não teria mais Jesus aí que estava cerca de eles, e de la nada, as coisas começam a se quedar um pouco mais pior. Viento, el mar, la tempestade, las tinieblas, na quarta vigília da noite. A Bíblia, quando está apontado coisas assim, com detalhes, é que tem um sentido. E o Senhor quer nos dizer algo. Em la Bíblia não há nada por si acaso.
é porque tem um sentido. O porquê e para quê. Muitas vezes buscamos em Deus o porquê, pero a resposta vem mediante a sua resposta. Quando Deus meteu eles em essa situação, o próprio Jesus Cristo ha hecho isso, sim ou não? E se apartou deles. E se apartou deles. Por quê, irmãos? Estava levando eles para viver essa prova. Às vezes tu e eu estamos involucrados em uma prova, em uma dificuldade, que para nós outros é dificuldade, e sacamos nossos olhos da parte espiritual do que Deus diz sobre mim e sobre você. Sacamos os olhos das promessas que tem sobre tu vida e sobre minha vida, por termos entregado nossa vida a Jesus Cristo e vivido uma vida segundo a vontade dele, obedecendo a ele, permanecendo a ele, fiel a ele. E nos olvidamos. Nos olvidamos por quê? Porque vem uma prova e tu já se imagina, o que passou? Cadê Jesus? Onde está Jesus? Estava aqui ahorita mesmo e agora não está mais, pero recorda quem tu eres. Recorda quem tu eres. E não pide para Deus te sacar desta prova. Não. Como não, pastor? Não pide a Deus para te sacar desta prova. Pide a Ele que tu dê a resposta correta. Que tu pueda dar a resposta correta. Porque quando damos a resposta correta, Ele nos leva para outro nível. Damos a resposta correta, Ele nos leva para outro nível. E às vezes, muitas das vezes, segundo a Bíblia, essas situações vêm em nossas vidas para que podamos crescer em Deus. Crescer em madurez espiritual, crescer em madurez emocional, crescer em madurez física, operacional, crescer como pessoas melhores que os outros, melhores que meu irmão, não, melhores do que eu era ayer, melhor que ha sido ayer, mais semelhante a Ele, cada dia mais semelhante a Ele, que essa é o que nos espera, para os que vão reinar com Ele. Pero a prova vem para te preparar, para te capacitar, para te levar para um nível mais grande, e te permite viver isso. E o que passa muitas vezes? Ai, Jesus, o inimigo se levantou, está tudo muito complicado, não sei de onde vendrá meu socorro, não sei de onde. Quando tens já claro o que tu eres em Deus, e que essa prova não tem nada a ver com o inimigo, tem a ver que Deus está te levando para te ver crescer. Que genial, não? Se tu está decepcionado pensando que era culpa do diabo, te vou sacar a dúvida hora. A culpa é tua. Que não para pensar e recordar quem tu eres em Deus. Amém? Quantos amém? Só um. Amém. Aleluia! Não és o diabo. Já sido vencido. Pero tem influências. Tem poder. Se manifesta assim por aí. Pero em tua vida não vale. Sobre tus coisas não pode. Não te pode tocar. Não te pode ganhar. Não te pode hacer nada que o Senhor não permita. Agora, se tu sabe quem tu eres em Deus, amigo, sem você nada poderei fazer. É isso. Essa certeza que temos que ter em nosso coração. Essa certeza que temos. No dia que não vamos ter provas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que teremos dias difíceis, que vendrá dias malos, pero tende bom ânimo, eu estarei com vocês. Tende bom ânimo. Bom ânimo, Ele não diz o que nos dá, depende de nós outros. O que faz com que às vezes nos tocamos aí em uma situação que não te queres mais sair de casa, queres quedar tumbado na cama, queres se isolar, queres acontecer coisas assim, como o mal da humanidade hoje, que é a depressão, que empieza por um problema emocional, espiritual e se torna um problema físico, mental, e um problema gordo. O mal da humanidade hoje. Por quê? Por quê? Porque se corre essa verdade em tu cabeça, em tu coração, e tu tomba, e o medo empieza a ganhar, crescer cada dia mais, através do que está passando. E às vezes é um problema desse tamanito, e tu mira o problema como se fosse um gigante. Te quero te desafiar hoje. Para de mirar o problema e pensar que o problema é grande, e quando tu ora a Deus, 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 eu tenho um problema gordo, muito grande, não sei como fazer, o diabo se levantou. Não, mira para ele problema e diz, problema, sai daqui agora em nome de Jesus, porque eu tenho um grande Deus, eu tenho o Senhor dos exércitos, eu tenho o meu nome livro da vida, eu sou a herência do Senhor, e tu diz o problema, que se vai, que o problema não é mais problema, é só uma prova que Deus te meteu aí para ver tua resposta. E sabe o que vai passar quando tu dá essa resposta?
Sabe quando tu vai ganhando crédito aí em los videojuegos? E ganhando casitas, ganhando coisas. Eu não sei nem jogar, não sei nem. Eu só sabia Pac-Man. River Raid. Minha época é de River Raid. Os jovens não sabem nem o que eu estou dizendo. Não. Nem o que é isso, não? Quantos me estão entendendo? Amém. Quem tu eres em Deus. As provas que está passando, irmão, é Deus que te levou aí. Para te capacitar e te recordar quem tu eres em Ele. E que Ele está aí. E quando, sabe o que passa muitas vezes? Com toda a experiência dos discípulos, caminhando com Jesus, estando com Jesus, quando miraram e de repente, em momentos mais complicados de uma prova, o momento mais complicado de uma prova, quando se está tudo escuro, quando não tem ganas de fazer mais nada, quando tu não mira mais nada, quando tu não ouve mais nada, quando está escuro, é o momento de uma prova. É por isso que a Bíblia diz que Jesus ha venido, é a quarta vigília da noite. Sabe que horas é a quarta vigília? Diz mais ou menos o que estuda os judíos, os hebreus, que a quarta vigília da noite seria entre 3 e 6 da manhã. Os judíos contam o tempo a partir das 6 da tarde, de 3 em 3 horas. Primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília. Então, entendemos que a quarta vigília da noite, com essa óptica, seria entre 3 e 6 da manhã. A hora mais escura. A hora mais complicada, que não se via nada. Às vezes estamos assim em nossa vida. Em momentos escuros, em momentos que não miramos nada, em momentos que miramos assim, não sabemos mais de onde vendrá, não sabemos mais como vai passar todas as coisas, o que temos que fazer. Não, Jesus não está mais no barco, o medo está aí tomando conta da situação. Tu está tendo um momento que te leva a quase um pânico, e o pânico empieza um grande problema de caráter físico e emocional, que necessita de urgência, não de oração, necessita de urgência, necessita de medicina, necessita de médico, porque um pânico, uma síndrome de pânico te leva a um problema muito gordo. Por quê? Porque não há sido coisas espirituais. Tu entrou nesse ambiente, tu mesmo permitiu que isso passasse. Por quê? Começou a mirar só o medo, começou a mirar só a situação, começou a mirar só a escuridão que estava ao seu redor. Quando vem Jesus, em esse mesmo momento, Jesus vinha nesse mesmo momento, e eles estavam tão débiles, tão assustados, com tanto medo, que quando mira Jesus venindo, pensa que és o quê? Um fantasma. Às vezes tu está vendo a solução acerca de ti, às vezes tu está vendo a bendição que está acerca de ti, a resposta que tu tens que dar a Deus, para escutar a resposta de Deus, mediante as provas que Deus te levou a viver. É esse momento que tu tens que mirar para a situação e dizer: ei, eu vejo uma pequena nuvem, eu vejo a solução do problema que está vindo, eu vejo por la fé, porque tampouco conheceram que era Cristo, tampouco conheceram e reconheceram que era Jesus, por la fé. Por quê? Porque o medo anulou a fé. Tudo que estavam com Jesus há horitas atrás, quando passaram por esse momento, poderiam estar um pouco aí decepcionados, sim ou não? Podiam às vezes estar decepcionados com Jesus, que los meteu em a situação. Às vezes estamos decepcionados, irmãos, com um irmão que te prometeu algo e não pôde ser. Às vezes estamos decepcionados que alguém me disse algo que não me é gostado. Às vezes estou decepcionado com o pastor, que esperava algo dele e tampouco ha hecho por mim. Às vezes estou decepcionado com minha pareja. Às vezes estou decepcionado com o cônjuge, com sua mulher. Às vezes um filho com o padre, ou o padre com o filho. E quantas vezes, por tema de uma decepção, começamos a mirar um montão de fantasmas. Ei, o Senhor te trago aqui hoje para te dizer que em um momento de uma decepção, tu não tens que mirar a situação, tens que mirar a prova que te está levando para te amadurecer, para te fazer crescer, para te levar para outro nível. É para esses que vão governar junto dele. Que entender que em momentos de pânico, de tensão e de dificuldade, a grande maioria das vezes não tem nada a ver com coisas espirituais. Ha sido tu e eu que nos involucramos nesse mundo. Pero tem uma boa resposta. Mesmo assim, Ele é fiel e vem a caminho de nós outros, com caráter de coisas sobrenaturais, para trazer a salvação, a situação, a solução do problema que está involucrado e metido aí. Por isso, venido Jesus em la quarta vigília da noite,
Não podia estar no barco? Não podia ter enviado um WhatsApp para dizer que estava aí cerquita? Que tudo ia sair bem? Não podia enviar a palavra do dia, todo dia, para dar um ânimo, um up na galera? Não podia ser um coach gospel e dar um incentivo à gente? Não poderia ser muita coisa. Era Deus. Não. Jesus vem em la quarta vigília da noite. Diz o texto, caminhando por cima do mar. Podia ser, não podia vir de barco, não podia vir de helicóptero, de qualquer, não podia vir volando, não, ha venido caminhando sobre as águas para mostrar para tu e para eu, fíjate em mim, não perca tua atenção, para mostrar para tu e para eu que quando Deus quer o milagre, o sobrenatural vai passar. Quando Deus te gana de derramar o favor, a resposta sobre tu vida, vai passar. Mediante o que? A fé. Mediante a que? O sobrenatural, que quando eu miro só problemas. Miro só o que? Com essa chica, esse tio, como pode ser? Através desse pastor, madre mia, esse homem é louco. Habla como louco. Pero quando miraram Jesus, pensaram que era um fantasma. E era a solução. Em justo a quarta vigília da noite, é o momento mais escuro, é o momento mais complicado da prova. Ele está aí, irmão. É o momento mais complicado. E como? Vem no sobrenatural. Quando tu mira e fala, oye, caminhando sobre a água? Não podia ser algo diferente, mais sencillo, mais simples? Não. Com ele não é assim, porque a glória é para ele. A glória é sempre dele. Não é minha, não é tua. A glória sempre é dele. Não poderia vir de forma normal, de jet ski. Eu veni de jet ski, creio. Que me encanta. E de gafas. Me entende? Jesus vem caminhando sobre a água para mostrar para tu e para mim que o sobrenatural é assim que ele trabalha. É em ele sobrenatural que ele trabalha e sobre ele natural. Quantos me estão entendendo? Diz amém. Aleluia. E aqui passa outro episódio que me chama muitíssima atenção nesse texto. Quando Jesus responde a isso, pero em seguida Jesus respondeu, versículo 27. Versículo 27. Pero em seguida Jesus lhes falou, dizendo, tenede ânimo, sou eu. Tenede ânimo. Em muitos outros lugares na Bíblia, você vai encontrar essa expressão, Deus falando com a gente, tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Tenha ânimo, porque eu vou fazer através de ti. Levanta-te, tenha ânimo, que eu estarei contigo todos os dias. Tenha ânimo, depende de ti e de mim. Ter ânimo depende de atitude nossa. Ter ânimo não é o Senhor. Não há um lugar na Bíblia que vai encontrar um dom de ter ânimo, uma manifestação do Espírito Santo para ter ânimo. Não, depende de ti e de mim. Ânimo depende de ti e de mim. Agora, o milagre vem dele. Tudo que vai ser é ele. Tudo que pode ser é ele. Agora o ânimo tem o que buscar. O ânimo é como do charme. É todos os dias, irmão, que depende de ti. Ou alguém te ducha. Às vezes, né, quem é casado aí com essa parreira, não, que é bueno. Agora, na maioria das vezes, não. E não tem que duchar-se todo dia? Precisa de ânimo para isso? Não. Tem ânimo para buscar a Deus? Essa sim. Para dar as respostas que Deus tem preparado para nós outros, para Ele responder o que a prova que nos ha metido, temos que ter ânimo. Porque quando temos ânimo, Ele responde. Quando temos ânimo, hacemos o que tem que fazer, segundo a vontade dEle. E a resposta vem. Não por uma contestação de uma pergunta, pero nossas respostas têm direito a outra resposta. E vem. O que estamos esperando. Jesus vem sobre a água. Quando tudo parecia perdido, quando mirava e pensava que era um fantasma, Jesus vem sobre a água. Sabe o que quero dizer com isso, irmão? Não há nada que nosso Deus não pode ser. Não há nada que nosso Deus não pode solucionar em tua vida, em minha vida, em qualquer situação. Não há nada que Jesus já não tenha conquistado para mim e para você. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Jesus conquistou por mim e por ti tudo isso. Tenha ânimo. Eu sou. Eu sou. Eu
me recordo disso toda vez. E, às vezes, tem momentos que me passo aí que estou assim também flojo, não? Assim como muitos de vosotros que se encontra débil, que está flojo, que pensa que um problema, graças, Deus te bendiga, que um problemita desse tamanho, tu quando mira ele está um pouco débil, está um pouco sem ânimo, está um pouco assim, sabe? Não está enfocado no que Deus tem para nós outros. Tu mira o problemita, parece que és um gigante que te vai tragar. Aí tu recorda que não, tu recorda quem tu eres em Deus, que este ânimo não depende de Deus, não depende da gente, não depende de ti, de simplesmente deixar-se de ser, oi, eu vou, porque eu não estou solo, Ele está comigo, Ele é comigo, tem promessa sobre minha vida, meu nome está apontado no livro da vida. Ei, problema, sai daqui agora em nome de Jesus, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ei, imagina Davi, delante de Goliat. Digo na Bíblia que o Tico tinha mais ou menos quase 3 metros, 2,80 metros, 2,90 metros, não sei quantos côvados de altura, 16, se não me equivoco. Sabe o que é isso? Quase 3 metros, desafiando, humilhando, ali te deixando louco, todo um exército. Quando Deus levanta um homem, e que diz, eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos. Quem és tu, perto do Deus de Israel? Ei, esse mesmo Deus de Davi é tu Deus. É o mesmo Deus de Davi, é tu Deus. É o mesmo Deus que estava com Jesus em la cruz, e que passou tudo o que passou, és tu Deus. É o mesmo Deus que levantou Jesus entre os mortos, é tu Deus. E que está em ti, e que se manifesta toda vez que tu crê, e toda vez que tu declara isso. Que genial, não? Aleluia. Jesus vem sobre el mar, e dizendo a ele, não tenede ânimo, eu sou, não temais, eu sou. Não importa a situação, irmãos, não importa, Jesus está aí. Jesus vem justo em la hora que tu mais necessita. Jesus está em todos os lugares, um Deus onipresente, onisciente e onipotente, um Deus que sabe todas as coisas, se manifesta em todos os lugares ao mesmo tempo e tem poder, dínamos, poder do Espírito para cambiar toda a situação, ou qualquer coisa, ou qualquer pessoa, se tu crê. Agora o que passou, que me traz esse tema, que o medo anula a fé, porque Pedro, como está apontado aqui nesse texto e tantos outros, Pedro, que a mim me encanta, muitas das ensinanças de Pedro, lo que ha hecho de bien e que lo ha hecho de mal, me encanta, porque é um chico como tu e como eu, que muitas vezes tem problemas, pero se solucionam os problemas. Está tudo bem? Sim. Banho, não? Não, caminha um pouco. Amém? Mira o que passou. Versículo 28, por favor. Então lhe respondeu Pedro e disse, Senhor, se eres tu, manda que eu vaya a ti sobre as águas. E ele disse, vem. E descendendo Pedro de la barca, andava sobre as águas para ir a Jesus. Pedro andava sobre as águas para ver a Jesus, para ir com Jesus. Irmãos, quantas vezes em nossas vidas estivemos em provas, ou às vezes estamos vivendo ahorita mesmo, e que junto de nós outros está aí mais gente em esta situação como esta aqui. Tinha mais gente na barca, tinha 12 em la barca. Pedro, por que me encanta Pedro? Pedro estava sempre disponível. Tudo que Jesus desafiava a gente, Pedro era o primeiro. Oi, estamos juntos, Jesus, conta comigo, eu vou. Se tu vai, eu vou. Pedro, de los 12, em toda a situação que Jesus desafiava um deles, Pedro era o primeiro que sempre se apontava. Quantos Pedro temos aqui? Aí tu pode perguntar para ele, Pedro afundou, não ha tenido fé, fraquejou na fé. E os outros que não saíram da barca? Quem tu eres? Pedro ou os que quedaram na barca? Pedro. Aleluia! Pedro ou os que quedaram na barca? Que Pedro mesmo tendo medo, Pedro caminhou sobre o mar. Pedro respondeu lo que Jesus ha dicho. Pedro estava listo quando Jesus chamou. Pedro se lançou em la mar, não pensou, obedeceu. Pedro simplesmente obedeceu. E os outros quedaram lá e não disseram, e não está apontado nesse versículo. Pedro sim. Mas afundou, mas caminhou. Mas teve medo, Pedro se lançou.
Ah, mas ha tenido, te faltou la fé. Sí, pero ha andado, salió de la barca, deu um passo, 2 passos, 3 passos, não sei quantos passos, pero ele caminhou junto com Cristo. E tu e eu? Porque tenho medo, porque te falta ânimo, porque não estou listo, porque não estou preparado. Ah, porque não é meu tempo. Não, porque agora tenho o quê? Ah, porque... Sabe o que quer dizer? Me encanta uma frase de um predicador brasileiro, que não me recordo quem era essa hora, que digo que teremos que deixar de dar respostas nobres para atitude puebres. Isso passou. Por quê? Porque às vezes, me gusta mais uma outra de outro predicador que digo que não sei se vou saber traduzir, pero quem tem muita argumentação, ou melhor, quem tem muito argumento, só um argumento, tem pouco arrependimento. Vou falar outra vez. Quem tem muito argumento, às vezes tem pouco arrependimento. E o que move o céu é quando nos arrependemos. O que move o céu, as respostas de Deus, é quando nos arrependemos de fazer segundo nossa natureza, segundo nossa vontade, segundo o que queria eu, segundo o que creio eu, e hago o que Ele me dijo para ser. O que Ele me dijo para ser. Pedro, vem! E Pedro nem pensado. Só, opa, é Jesus? É, estou dentro, conta comigo, é nós. É isso que Pedro é hecho, enquanto os outros todos quedaram para trás. E por que Pedro começou a, como se habla isso? Hundir-se, não? Versículo 30. Pero al ver el vento, el fuerte vento, tuve medo. Tinha vento forte. E el mar. E começando a hundir-se, viu vozes dizendo: Senhor, salva-me. Hermanos, há poder em essa expressão. Não sei se tu algum dia, que tu que está aqui, como eu, que algum dia necessitou de um socorro da parte de Deus, necessitou de um milagre da parte de Deus, de uma intervenção da parte de Deus em um momento de muito medo, e clamou em alta voz: Senhor Jesus, salva-me. Irmãos, já passou comigo, passou comigo mais de uma vez, pero me recordo uma muito forte que foi aqui em Valência, quando já vivia aqui. Estava eu em la carretera que sai aí de Valência para Pinedo, A3, aí, não me recordo, A7, não sei. La carretera que passa justo a Pinedo, sabe a carretera? Que quando tu empieza a subir, tem uma puente que vai aqui ao puerto, abaixo, e aqui vai a Valência, e Pinedo está aqui, essa puente. Quando estava passando essa puente, tinha chovido pouquitos minutos antes, e eu era meu primeiro coche aqui em Espanha, era a primeira vez que conduzi aqui. Meus amigos sabem que não conduzo tão mal, pero tampouco sou el Senna, pero me gusta dar canha, e me gusta conduzir, e me gusta quando conduzir em lluvia, e sabe, levo mais ou menos, pero não muito bem, pero tampouco ha hecho algum malo um dia, hasta agora. Amém? Estão rindo, não? É que há muitos aqui, há muitos pilotos entre nós outros, não? Eu sou eu que cometo falhas, não? Então, escúchame bem. Estávamos aí, e justo quando há na puente, quando se passa aqui na puente, há um desnível, o suelo, algo pequeno, pero estava mais ou menos a 140 por hora, não muito. Não, se poderia ser, pero estava bem, estava com um pouquinho de prisa, não era a melhor hora para fazer essa manobra, porque tinha feito muitas vezes já, e estava chovendo, e aqui quando se chove, o piso se queda mais resbaladeiro, porque tem muito aceite em suelo. Então, aquela primeira lluvia se deixa um pouco a sujeira, o sujo sale assim, e de verdade a carretera se queda
Hermano, se nunca ha passado com você isso, que não passe mais, tómate cuidado. Corre mi exemplo para ser de forma diferente. Não haga o que ha hecho. E vá despacito, porque se queda muito liso, muito de resbaladeiro, não? E o que passou? Quando estou ligando com o coche para fazer essa manobra, o coche, quando fui, o primeiro, esse desnível do suelo, perdi a direção total do coche, hermano. Total. Nunca tinha me passado isso em toda a minha vida. Eu, com um pouquinho de experiência de conduzir há mais de 30 anos conduzindo, que conduzo desde os 12, corri o volante, firrei com muita força, só quedei ali firrado, bem firrado, porque o coche já não tinha mais domínio. O coche começou uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas, em la puente, com outros coches vindo de allá para cá, caminhão, trailer, coisa, e eu assim, na mesma pista, na mesma parte, sem sair para uma parte de outra, e tampouco resbalar de aí de arriba, eu só gritava assim: Jesus, socorre-me! Jesus, socorre! Eu he gritado 6 vezes, para cada volta que me he dado, eu he gritado uma vez mais forte, te juro, delante de Deus, hermano, o coche girava no mesmo lugar assim, ó, e não saiu de onde estava passando. O coche se quedou pregadito em la cerca, para tumbar, para cair na parte de abaixo, que deve ter ali uns 6 a 7 metros de altura. Irmão, outros coches que veniam de trás se acercou a mim e disse: oye, ¿está bien? Digo: sí, estou bem. ¿Verdad que está bem? Não tomou nada? Não passou nada? Hermano, acabo de me ducharme, vou recorrer a minha mulher que está em trabalho. Estou bem. ¿Sabe por que estou bem? Porque o milagreiro estava aqui. ¿Sabe por que estou bem? Porque ele falou: eu he visto todo. Ele continua atrás: eu he visto todo. Eu he visto todo. Algo ia passar. Digo: amigo, não te preocupes, eu não estou solo. Como não estou solo? Digo: eu he clamado a el Jesus, el Dios, el Senhor, mi Salvador, e me sujetaste aqui, por isso que não passou nada. Amém. Está bem mesmo? Digo: sim que estou. Irmão, quando tu clama a Ele, em um momento de pânico, em um momento de problema, em um momento de uma dificuldade muito grande, que muita gente vai ter medo, que as outras pessoas estavam com muito mais medo que eu. As outras pessoas se acercaram, te digo, se acercaram a mim, para saber se eu estava bem, para ver se eu não tinha tomado, para ver se eu estava lúcido mesmo, sabe? Porque, mais que o problema que podia passar comigo, podia passar com outra pessoa. Imagina se esse coche se resbala aí para a outra carretera. Eu não estava aqui hoje, ministrando esse mensagem da parte de Deus para vós outros. Agora, o que quero que tu entenda, e pode levantar-se, assim parece que eu vou terminar. O que quero que entendas? Que esse momento, quando Pedro empieza a hundir-se, deu vozes dizendo: Senhor, salva-me. E o Senhor estendeu a mão para ele. Mire o versículo 31, ou melhor, sim, 31. Al momento Jesus extendiendo a mão asió de ele e lhe dijo: hombre de poca fé, ¿por qué dudaste? Assim puedo trazer a clareza del tema que eu mesmo me permiti dar esse mensagem. El miedo anula la fé. El miedo anula la fé. Em esse momento, mesmo com medo, Pedro clamou. E quando clamou, a resposta vem. E quando a resposta vem, Jesus ligou a Pedro e falou: Pedro, outra vez dudaste, Pedro, tu não aprende mesmo, Pedro. Jesus só estendeu a mão e disse: viene. Jesus hoje estende a mão para ti, em este lugar. Jesus hoje estende a mão para responder as respostas que tu está dando a Ele em las pruebas que está vivendo agora. Jesus estende a mão hoje para te dizer: eu estou aqui,
Tenéis ánimo, tenéis ánimo, tenéis ánimo, que yo estoy, yo soy, yo puedo. Y toda vez que el miedo viene, clama a Él, clama a Él. Recuerde de miedo, recuerde de mí. Clama a Él, que viene la respuesta. Porque el miedo anula la fe. Y cuando mi fe está allá del miedo, la respuesta viene, porque estamos dando la respuesta que espera de nosotros. Hey, pastor, no sabe la dificultad que tengo para mañana, el tamaño del compromiso que tengo mañana. Hey, a mí me da igual, amigo, porque para mí pasa también que tengo muchísimos compromisos. Tengo algunos gigantes para mañana, pero yo no voy solo. Yo no ando solo. Yo no vivo solo. Yo vivo en Él, involucrado en Él, haciendo la voluntad de Él. Y toda vez que Él me pide algo, yo nem penso, me lanço. Toda vez que Ele me dijo algo que tenho que cambiar em minha vida, eu não penso, eu hago. Quando me digo que tenho que cambiar alguma coisa, alguma situação, algo que está malo do que estou vivendo, segundo o que a Bíblia me diz, automaticamente obedeço. Obedeço para viver a verdade, a realidade que Ele tem para mim. Porque quanto mais obedeço, mais dou as respostas que espera de mim. Quanto mais tu obedece, mais está dando a resposta que espera de ti. E o que vai passar com isso? Te vai levar para outro nível. Amém? Amém. Quantos podem glorificar o Senhor com glória a Deus? Pode dar ao Senhor uma boa salva de palmas.